Olá, pessoal! Este vídeo trata do tema escalas. Escala refere-se a uma relação entre uma medida linear no desenho, ou seja, no documento cartográfico, tá? Desenho para nós se refere ao documento cartográfico, e o terreno, ou seja, uma medida no espaço, uma medida real. Tá? Então, observe que escala é uma relação ou uma razão, uma proporção. Tá? É uma medida unidimensional e, ao mesmo tempo, adimensional. Unidimensional por quê? Porque ela refere-se a uma medida linear. Tá? Então, quando a gente diz que um documento cartográfico tem uma determinada escala, a gente está falando em relação a comprimentos, a distâncias em que essa escala é válida. Adimensional por quê? Porque é uma proporção, então não tem uma unidade específica, tá? Então a escala não tem uma unidade específica no documento cartográfico. Então a gente representa dessa forma. Né? Escala é uma proporção entre desenho e terreno, uma razão entre um comprimento no desenho ou na carta e o comprimento respectivo no terreno. Exemplo, uma escala numérica, 1 para 50.000, a gente lê dessa forma, 1 para 50.000. O que representa isso? Representa que uma unidade linear, né, um comprimento, uma unidade de comprimento no mapa, corresponde a 50.000 unidades de comprimento no terreno. Ok? Então, é dessa forma que a gente deve entender o conceito de escala. Aqui, falando um pouquinho de escalas numéricas mais comuns, tá? Em cartografia, o numerador é 1, né? E o denominador é um múltiplo de 10, tá? E, normalmente, as escalas mais comuns, esse denominador é da ordem de milhares ou milhões. Tá? Então, no slide anterior, eu falei de uma escala 1 para 50.000. Aqui tem um outro exemplo, uma escala 1 para 25.000. Tá? A forma mais comum de representação dessa escala, tá? É esta aqui, ó. Tá? Com os dois pontos. É dessa forma que aparece no mapa. 1, 2 pontos, 25.000. Tá? Então, mais uma vez realçando que isso significa que 1 centímetro na carta corresponde a 25.000 centímetros no terreno, ou 250 metros. Por que 250 metros? Se eu pegar esse 25.000 centímetros, né, e converter para metros, tá, dividindo aqui por 100, eu vou ter 250 metros. Ok? Então, continuando. Uma escala é tanto maior quanto menor for o denominador, tá? Então, quanto menor o denominador, maior a escala. Então, a gente pode dizer que uma escala 1 para 50.000 é maior que uma escala 1 para 100.000, ok? Quando a gente refere-se a escalas grandes, a gente está dizendo que grandes distâncias no terreno correspondem a grandes distâncias no mapa. Obviamente que essas grandes distâncias aqui, né, guardadas as devidas proporções do que pode ser representado no papel, ok? Então, 1 para 25.000, 1 para 5.000, tá? 1 para 10.000, 1 para 2.000 são consideradas escalas grandes. Escalas pequenas, grandes distâncias no terreno, correspondem a pequenas distâncias no mapa. Isso aqui é importante realçar, tá? Na escala pequena, grandes distâncias no terreno correspondem a pequenas distâncias nos mapas. E, em função disso, o que acontece? Nós temos denominadores grandes. 1 para 250.000, 1 para 500.000, 1 para 5 milhões, tá? Normalmente, escalas pequenas referem-se mais a denominadores de milhões, certo? E aqui a gente pode fazer algumas comparações. Então,
Na escala pequena, em que o denominador é da ordem de milhões, eu represento, num mapa de escala pequena, uma área muito grande. Tá? Então, normalmente se trata de escalas pequenas, quando eu represento um estado inteiro, um país inteiro, ou até áreas maiores do que essas. Tá? Entretanto, como eu represento uma área muito grande, eu tenho que representá-la com pouco detalhamento. Não é possível colocar muitas informações num mapa que tem uma representação de área grande. Por exemplo, num mapa do Paraná, tá? Eu não consigo representar o arruamento de cada município que aparece, né, no que a gente tem no estado do Paraná, tá? No estado do Paraná tem 399 municípios. Como é que eu vou representar o arruamento, né, as vias urbanas de todos esses 399 municípios num único mapa? Não é possível, tá certo? Por outro lado, quando a gente fala de escala grande, né, e aí eu estou falando de denominador pequeno, da ordem de poucos milhares, tá? Então, 1 para 1.000, 1 para 2.000, tá? 1 para 5.000. Eu represento uma área pequena. Que área pequena é essa? Às vezes ela não é muito comum que ela não seja nem um município, né? É parte de um município, alguns bairros, por exemplo. E aí, como eu estou representando uma área pequena, eu consigo um grande detalhamento. E aí sim eu posso representar, por exemplo, o eixo viário, né? Posso representar as árvores, né? A arborização urbana dessa região, as quadras, os lotes, certo? Então, esses conceitos aí são importantes, essa relação entre escala, a área representada, tá? Então, na escala pequena eu tenho área grande e na escala grande eu tenho área pequena. Na escala pequena eu tenho pouco detalhamento e na escala grande eu tenho grande detalhamento. Okay? Seguindo, dado uma carta na escala 1 para 50.000, tá? E a medida de um trecho de estrada com 3 centímetros na carta. Qual é a medida do terreno? Então, esse é um exemplo mais básico que a gente pode ter quando se trata de escalas em termos de cálculo. Tá? Muito possível que vocês saibam fazer isso, né, de antemão, tá? Mesmo porque vocês têm um conceito inicial, né, que vem lá da disciplina de desenho técnico, né? Quando se faz desenho técnico, você tem informação de escala nesse desenho, tá? Então, nesse caso aqui, 1 para 50.000. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte. Então, 1 centímetro, tá? No mapa, correspondem a 50.000 centímetros no terreno, tá? 3 centímetros, então, nessa carta, corresponde a quanto? Tá? Então, observe que é uma regra de 3 simples. Muitos exercícios dos cálculos em que a gente usa escala são a partir de regras de 3 mesmo, tá? Então, aí a gente tem que o nosso x vai ser o quê? 150.000 centímetros, certo? E aí, transformando para metros, a gente tem 1.500 metros ou 1,5 km. Tá? Então, a gente chega à resposta aqui. Esses 3 centímetros na carta 1 para 50.000 correspondem a 1,5 km no terreno desse trecho de estrada. Ok? Bom, a escala é adimensional. Então, isso implica o quê? Toda vez que nós formos realizar algum cálculo, a proporção inicial da escala tem que ser na mesma unidade. Isso aqui é importante, ó, a mesma unidade no cálculo, na parte inicial de montar esse cálculo. Observe que é o que a gente fez aqui. Ó. Nós trabalhamos com centímetros e centímetros na proporção de 1 para 50.000, que é a escala dada. Então, o que acontece? Se eu estiver trabalhando na escala 1 para 100.000, eu posso começar o cálculo dessa forma. 1 centímetro está para 100.000 centímetros.
1 milímetro está para 100 mil milímetros. E 1 metro está para 100 mil metros. Então, em todas essas situações aqui que eu mencionei, eu estou mantendo a proporção de 1 para 100 mil. E eu só estou mudando a unidade. Só que quando eu mudo a unidade, eu mantenho, né, a mesma unidade para a carta e para o terreno. Então, centímetro aqui, milímetro aqui, milímetro aqui, metro, metro. Tá? Depois que eu comecei o cálculo com essa proporção, aí sim eu posso converter essa unidade do terreno para a unidade que eu quiser. Então, esses 100 mil centímetros aqui, se eu quiser converter para metros, eu vou ter 1000 metros. Né? 100 mil milímetros, eu vou ter 100 metros. Tá? 100 mil metros, eu vou ter 100 quilômetros. Tá? Então, eu posso dizer que 1 centímetro na carta aqui corresponde a 1000 metros. Tá? Por quê? Porque eu comecei com a proporção de 1 para 100 mil e depois eu converti esses 100 mil centímetros em 1000 metros. Tá certo? A mesma coisa aqui, eu converti os 100 mil milímetros para 100 metros e os 100 mil metros para 100 quilômetros. Tá? Então, isso é importante para garantir a proporção correta da escala dada. Por isso que a gente diz que ela é adimensional. O que a gente não pode fazer? Tá? Então, se a escala é 1 para 100 mil, tá? É errado afirmar que 1 centímetro corresponde a 100 mil metros. Por quê? Porque eu mantive o número 100 mil aqui, só que eu coloquei centímetros desse lado e coloquei metros aqui. Aqui da mesma forma, ó, coloquei 1 milímetro e coloquei metro desse lado, coloquei metro aqui, coloquei quilômetro aqui. Então, todas essas situações estão incorretas. Tá? Eu tenho que começar com a mesma unidade, como eu mostrei no slide anterior, e depois fazer as conversões que eu julgar necessário. Aqui, mostrando um pouquinho de mapa, né? Na verdade, o que a gente vai trabalhar, né, são as representações cartográficas, os documentos. Então, só para ter uma ideia dessa questão da relação de área e detalhamento, tá? Então, aqui, ó, numa escala 1 para 150 mil, tá? A gente tem uma representação de uma área aqui no município de Cornélio Procópio, tá? Com um certo grau de detalhamento. Quando eu diminuo a escala, né? Então, eu saí de 1 para 50 mil e fui para 1 para 100 mil. Eu diminuí a escala, tá? Aumentar o denominador significa diminuir a escala. Quando eu diminuí a escala, observe que o detalhamento também diminuiu. Mas eu representei uma área maior, olha só. Veja que eu tenho mais informação aqui do entorno dessa área urbana aqui de Cornélio Procópio. Aqui está mais próximo, né? E aqui eu já consigo ver uma área mais ampla, tá? Então, diminui a escala, diminui o detalhamento, mas ampliei a área. Vendo de 1 para 100 mil para 250 mil, diminuindo ainda mais, tá? Então, observe aqui, eu ainda diminuí mais, né, o grau de detalhamento, ampliei a área. Vindo de 1 para 250 mil, diminuindo mais ainda a escala, vindo para 1 milhão. O meu pontinho aqui associado a Cornélio Procópio, né, é o que eu tenho de representação do município. Então, enquanto aqui eu tinha uma certa ideia de área, né, algum detalhezinho de arruamento, aqui o Cornélio Procópio é apenas um ponto. Então, observem como eu perdi informação, mas ampliei a área, né? Então, aqui eu vejo vários municípios vizinhos que eu não vi aqui no primeiro mapa, tá bom? Então, para guardar aquela proporção que eu já falei, conforme eu diminuo a escala, eu também reduzo o detalhamento, mas amplio a área representada no documento cartográfico. Bom, eu venho falando de mapa, ora eu digo mapa, ora eu digo carta, tá? Existe uma definição que o IBGE adota, e o IBGE é sempre nossa referência quando se trata de cartografia, tá? Então, ele diz o seguinte, que mapa é para quando a gente está trabalhando com escala pequena, tá certo?
E por estar trabalhando com escala pequena, o uso é principalmente temático, cultural e ilustrativo. Tá? Então, normalmente a gente não trabalha com cálculos nesse tipo de documento. Tá? Então, mapa, escala pequena. Carta refere-se a um documento de escala média ou grande. Tá? Por ser escala média ou grande, eu posso avaliar com mais pormenores, com mais detalhamento. E com isso trabalhar com cálculos, com medições, quando se trata de carta. Tá bom? E finalmente a gente tem também a ideia de planta, né? A gente fala mais de planta quando se trata de topografia, né? A planta topográfica. No caso da planta, a escala é sempre grande e a área é muito pequena, né? Então, normalmente você faz planta do quê? Você faz planta de um lote, né, de um empreendimento ou de um loteamento urbano, a área é bem pequena. Tá? E é tão pequena que a gente sequer considera a curvatura da Terra. Tá? Então, normalmente a gente vai falar de planta mais lá em topografia, né, que vocês já passaram por essa disciplina, e aqui em cartografia a gente vai falar de carta e mapa. E o último tópico que eu quero tratar aqui nesse vídeo é em relação à precisão gráfica. Tá? O que é precisão gráfica? É a menor medida que a gente consegue representar no terreno. Tá? A menor medida que a gente consegue representar no terreno em uma certa escala. E essa menor medida corresponde ao quê? 1/5 de milímetro, ou 0,2 milímetros. Então, observe, né? 1 milímetro dividido por 5, isso é a o menor comprimento, digamos assim, gráfico possível de ser representado num terreno. Desculpa, no terreno não, no documento cartográfico. E aí, o que acontece? Quanto essa medida corresponde no terreno? Tá? Então, a gente usa essa informação de 1/5 de milímetro e a informação de escala para ter uma ideia de quanto aquilo representa no terreno. Tá? Então, dada uma escala, que eu vou indicar aqui como sendo 1/m, né? Se a gente usar esse m, o denominador dessa escala, nessa formulazinha aqui, eu também posso, eu já aproveito e converto esse 1/5 de milímetro para unidade de metro, então eu vou ter esse valor 0,0002, tá? E aí eu vou ter esse EM, que a gente pode entender como erro tolerável em metros, ou ainda como o menor objeto, ou o menor comprimento, melhor dizendo, tá? Que pode ser representado neste documento cartográfico dessa escala 1/m. Tá? Então, precisão gráfica serve para isso, para a gente ter uma ideia do erro tolerável em metros naquela escala, ou do menor comprimento que pode ser representado naquele documento cartográfico. Então, quanto menor for a escala, maior será o erro admissível. Né? Acidentes menores, acidentes aqui eu estou falando de feição cartográfica, tá? Muitos autores usam esse termo acidentes, mas na verdade é qualquer elemento que pode ser representado em uma carta ou num mapa, tá? Então, acidentes menores que esse erro, correspondentes a um tamanho, uma dimensão menor que esse erro cartográfico, não aparecerão no mapa, não serão possíveis de serem representados. Tá? E aí eu tenho que adotar símbolos, tá? Para representar apenas a localização dessa feição e não o tamanho dessa feição. Tá? Então, trabalhando mais um pouquinho com essa ideia, tá? A fórmula é essa, né? O erro em metros é 0,0002 multiplicado pelo denominador da escala. Então, pensando nesse problema aqui, ó. Se eu quero representar muitos acidentes, tá? Vamos entender aqui como comprimentos ou distâncias de 10 metros de extensão, tá? Qual é a escala que eu devo adotar? Então, eu posso simplesmente isolar o denominador da escala aqui e substituir esse m, que a gente pode entender como erro ou como menor comprimento
que pode ser representado naquela escala, eu vou substituir pelo valor 10 que foi dado aqui. Então, 10 dividido por essa constante, que corresponde a 1/5 de milímetro, eu vou ter o valor de 1 para 50.000, tá? Então, esse valor aqui, 50.000, é o denominador da escala que eu preciso trabalhar quando eu quero representar comprimentos de 10 metros de extensão. Esses comprimentos, nessa escala, vão ter o valor correspondente a 1/5 de milímetro no documento cartográfico. Ok? Símbolos. Como eu já disse anteriormente, tudo que for, vamos pegar esse exemplo anterior aqui, nessa escala 1 para 50.000, todos os comprimentos que forem menores que 10 metros só poderão ser representados com símbolos. Eles não vão aparecer no terreno como linhas que possam ser medidas, né, com determinado comprimento, tá? Então, a gente vai ter que adotar símbolos nesse caso. Pessoal, este vídeo termina aqui. Para estudar, a gente tem esse material do IBGE, né, o link lá está no Moodle. Esse material tem online. E no repositório do Pérgamo, tá? Na base Minha Biblioteca, a gente tem 2 livros aqui, e nesses livros a gente tem o assunto escala tratado, onde vocês podem estudar mais. A gente termina o vídeo aqui e até a próxima.